Vamos lá. 1 Coríntios 14, o verso 40 diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ainda nesse capítulo, no verso 33, ele diz também que Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Esse texto é muito conhecido, né, porque é um texto em que é uma carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, escrita com o objetivo de instruir a igreja, no caso aqui, nesse contexto, na liturgia do culto, né, no momento de adoração, no momento ali de estar na presença do Senhor e de manifestar os dons, né, de línguas, manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Ele dá uma série de instruções e aí ele justifica isso, né? Ele fala que é porque tudo precisa ser feito com decência e ordem. Deus, ele não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. E aí, quero ler um outro texto também, que ele escreve também para os Colossenses, a fim de elogiá-los. E aí, nós acabamos de ler um texto de orientação, e aí lá em Colossenses 2,5, ele diz para a igreja, ele diz assim: embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então aqui ele já enxerga essa ordem, já enxerga essa organização da igreja, esse cuidado, esse zelo, e aí ele reconhece nessa carta. E aí eu me pego, né, hoje nesta manhã refletindo sobre a importância da ordem aos olhos do Senhor, né? De fato a nossa vida ela é preciosa, ela é um presente do Senhor e tudo que nós vivemos é por permissão dele, né? O Senhor ele nos concede, nos abençoa, prospera, mas ele espera de nós e ele nos orienta. E aí eu fiquei até comentando aqui com o pastor enquanto eu estudava isso, eu falei, puxa, quantos textos acerca de organização nós temos. É porque realmente isso é importante para Deus, né? Quando ele fala mais de uma vez, é porque realmente existe uma certa urgência e um grau aí de importância para que nós possamos nos dedicar a isso. Então, isso quer dizer que se a palavra do Senhor, eu vou ler outros textos aqui, se ela nos volta tanto para a questão da ordem, para a questão do zelo, para a questão do planejamento, é porque realmente é uma preocupação que está no coração dele e ele quer nos conduzir a isso. Ele quer que nós conduzamos a nossa família, o nosso dia a dia, com organização, com cuidado, né? Então, é algo que nós precisamos pensar. Como que você está organizando a sua vida? Como que você está vivendo o seu dia a dia? Você simplesmente acorda e vamos viver o que tem para hoje? Vamos viver cada minuto, vou viver o presente com a desculpa, né, de viver o presente, que é o dia de hoje, sem nenhum tipo de planejamento, sem apresentar esse dia ao Senhor em oração, né? A construção do tabernáculo, lá em Êxodo 25:40, há uma orientação a Moisés. Quando o Senhor instruiu a construção, ele diz assim: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés e o Senhor já tinham tido um momento entre eles em que houve, né, essa instrução, em que foi dirigida a ele o modelo, o padrão, a forma de se fazer. Ou seja, é possível sim você saber como fazer, como construir o teu tabernáculo aí pessoal, na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua carreira. O Senhor, ele senta com você, ele se dispõe a sentar-se com você e te instruir, e te dar uma direção, e te dar um norte,
Deus se importa sim em te dizer, em te dar um padrão, em te dar um modelo e você seguir esse modelo. Mas você precisa ter esse momento a sós com o Senhor. Você precisa buscar essa direção, precisa. Então, essa instrução, esse atentar-se, esse sentar-se na presença do Senhor, para buscar essa direção, para ter esse padrão, para ter esse modelo, é realmente necessário. Faça isso, busque essa instrução, busque essa orientação da parte do Senhor, né? Lá em Lucas 14, também diz assim, ó, uma fala do Senhor, capítulo 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, planejamento, cuidado, fazer conta, sentar e planejar do início ao fim para compreender se vai ser possível concluir isso ou não. Isso é planejamento, isso é apresentar diante do Senhor, estudar, buscar entender se é o momento para iniciar, se ainda é tempo para planejar, para colocar diante aos pés do Senhor em oração, em projeto, antes de você colocar em prática. Não é simplesmente sair fazendo. O Senhor quer a ação da nossa parte, mas Ele também espera esse zelo. Você tem sonhos, eu não tenho dúvida. Você tem projetos no seu coração. Você almeja. O Senhor colocou, e isso não é errado. Eu sei que o Senhor colocou, plantou sonhos no teu coração, mas é primeiramente necessário buscar dele, antes de sair na euforia, no impulso, fazendo, sente com o Senhor, busque orientação. Né? Os Salmos 19, 12, para concluir essa meditação desta manhã, o salmista ele faz uma análise, né? Porque nós não somos capazes, o Senhor nos deu a capacidade de nos autoexaminar, de fazer uma avaliação da nossa vida, fazer uma avaliação da nossa conduta, da forma como nós estamos trabalhando, da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. O Senhor nos dá essa capacidade de autoanálise, mas tem certas coisas que a gente não consegue sozinho. Quando a gente faz um balanço das finanças de uma empresa, a gente não vai fazer esse balanço sozinho. A gente não senta numa mesa para ver as contas da empresa, para ver as contas daquele empreendimento sozinho. A gente precisa da companhia de alguém. A gente precisa também da perspectiva do outro, porque talvez o que eu estou olhando eu não esteja vendo ali do ângulo que eu estou vendo, eu não estou vendo na sua totalidade, então eu preciso do olhar do outro. E lá em Salmos 19, 12, o salmista diz assim: quem é capaz? Quem é que pode? Quem é essa pessoa? Quem que consegue discernir os próprios erros ou as próprias faltas? O salmista expressa, ele reconhece isso. Eu não sou capaz. Eu tenho apenas uma parte da visão. Eu tenho apenas um ângulo daquela situação. Eu não tenho as outras perspectivas. E o Senhor, né, e também o Senhor por meio de outra pessoa, de alguém da sua confiança, ele te mostra, ele usa pessoas e a sua própria fala, a sua própria palavra, ele nos dá perspectivas diferentes. Então, quando você avaliar, quando você estudar, quando você pensar nos teus projetos, nos teus sonhos e até nos projetos que já passaram e você cometeu erros, avalie, repense, né? Coloque na mesa e apresente diante do Senhor. Faça tudo isso com muita calma, porque o zelo requer isso.
A organização requer calma, você não precisa de pressa. Tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Então descansa teu coração e faça isso. Dedique esse tempo, se tranca num quarto, coloca no papel e em oração apresente ao Senhor, porque Ele tem prazer de fazer parte dos teus planejamentos. Ele tem prazer em dar a você a perspectiva dele, para que você possa conduzir os teus trabalhos, conduzir os teus projetos da maneira que Ele quer que você conduza. Faça conforme o padrão do nosso Deus, para que você seja bem-sucedido naquilo que você exerce. Amém? Amém. Quando for sair para viajar, verifique o step, né, Leia? Senão pode ser que você não volte para casa. É muito bom ter as coisas planejadas. Quando a Ju estava preparando essa ministração, algo que me chamou a atenção foi a questão do ordenar, né? Às vezes nós temos essa palavra, né? Puxa, a pessoa está dando ordem como sendo uma coisa manipuladora, né? Uma coisa forçada. Puxa, é uma ordem, temos que obedecer uma ordem. Mas enquanto ela estudava aqui, a gente ficou atentando à palavra ordem, né? Que vem de ordenar, né? Alguém que está dando ordem não é simplesmente para dizer que manda, né? Na verdade, ele está colocando em ordem, está arrumando as coisas. Então, a ordem de Deus é para que as coisas estejam organizadas, né? Bem planejadas. Por isso que nós não questionamos a ordem de Deus, né? Nós simplesmente obedecemos, porque ela tem um propósito maior do que nós podemos às vezes ver ou entender. Amém. Amém. Vamos orar por isso. Ore conosco aqui, por essa quarta-feira, para que o Senhor te instrua e você consiga compreender a sua instrução e você se disponha a ouvir a sua ordem, a se submeter a ela e a desfrutar dos resultados desta obediência, deste zelo e desta ordem. Amém? Amém. Pastora Josi aqui com a Olha, gente. Josi aqui. Bênção, saudade de vocês. Ilustre presença, meu pastora. amigo Adriano, bênção Amém. pura. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, nós graças te Louvado damos, ó seja, Pai, por Pai. nos ensinar Sim, meu tantas Deus. coisas, ó Pai, através da Tua Palavra. Entre Em elas, ó nome de Pai, Jesus. como é importante nos planejar. É verdade. É importante Senhor. buscar de Ti direção para tudo que vamos Obrigada, fazer. Pai, pelo Teu favor. Não fazer de Senhor. qualquer jeito, ó Pai, porque o Senhor opera na É excelência. verdade, Deus. Naquilo que é feito, Pai, com ordem. Oh, Senhor. Tudo que o Senhor fez, ó Pai, foi com ordem. Na verdade, o Senhor coloca ordem no caos. É verdade, E nesta Pai. manhã, ó Vemos Pai, o Senhor, ó Pai, ministrados por esta palavra, organizando, Senhor, desde a muitas criação, vezes, ó Pai, nos sentimos assim, desorganizados, sem sentido, Oh, sem Senhor. direção. Nos perdoa, Parece que Pai, as coisas se tornaram tão porque bagunçadas que perdemos o não controle, conseguimos Senhor nos Deus, achar. não sabemos lidar, Mas assim, Pai, ó Pai, como o Senhor encontrou mas a terra dependemos da Tua instrução. sem forma, vazia, e o Senhor veio Oh, Pai, ordenando, obrigada, porque o Senhor para que olhou tudo para voltasse nós ao seu lugar. e colocou E o Senhor em fez, ordem. ó Pai, daquela terra sem Oh, graça, Senhor, aquela terra, Pai, sem é verdade, propósito, Deus. algo gracioso. Oh, E meu a sua Pai, graça obrigada, nos Senhor, alcançou, Pai, pelo Teu para que favor que nos pudéssemos, alcança Senhor, e ministrar ter um a ordem, formato Senhor, certo. agradecesse. ter algo, Senhor, Sim, a Pai. seguir, algo a Obrigada, Deus. nos estabelecer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Em nome continue de Jesus. conduzindo a nossa vida, para que possamos viver, ó Pai, Oh, os seus planos, nos enquadrar, ó Pai, no seu padrão, Em nome de Jesus. porque o seu padrão é melhor do que o nosso, Senhor. Sim, meu Vemos Pai. quando o Senhor deu ordens, ó Pai, sobre o tabernáculo, cada Meu detalhe, Deus, obrigada, cada medida. Senhor. Ó Deus, tudo no seu lugar, Em tudo nome de perfeito. Jesus, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que aquele tabernáculo era algo de tirar o fôlego, É verdade, pois Pai. mostrava a reverência a Ti. É verdade, Senhor. Tudo tinha Obrigada. propósito, Pai.
E nós somos esse Sim, tabernáculo. meu Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. E cada sim. coisa em nossa vida tem que ter um propósito. É verdade, Tem que Pai, apontar nós para possamos, Ti. Senhor, Por isso, em continue a cada trabalhar área em da nossas nossa vida, vidas, Pai. Senhor, Continue, manifestar a Tua ó glória. Deus, a nos organizar, Pai. A nos moldar, Sim, para que meu possamos Deus. refletir a Tua glória, Em Senhor. nome de Jesus. Como disse Jesus, que a nossa luz brilhe diante dos homens, Sim, meu para Pai. que eles possam ver em nós boas obras e nome de glorificar o Jesus. Teu santo nome. Para o Teu Ó louvor, Deus, Senhor. continue a nos conduzir para aquilo que é excelente, Pai, pois Aleluia. tudo que o Senhor faz é É excelente. verdade, Pai. Nós oramos, Pai, Louvamos, nesta Senhor, manhã, para a certos Tua da glória, Sua resposta, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus aqueça não somente o seu corpo, né, mas aqueça a sua alma, o seu espírito, e você possa ter neste dia momentos preciosos com o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fiquem na Amores.